Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre desfecho ou variável em fisioterapia. Vou mostrar também para vocês como que é dividido um desfecho, se é baseado em performance ou se é baseado no relato do paciente. Também vou mostrar como que um questionário ele é traduzido, adaptado e testado as propriedades de medidas. No final, eu vou dar alguns exemplos e vou apresentar alguns sites para que vocês possam consultar. Divirtam-se. E não esquece de assinar o canal e ativar o sininho. Um abraço. Hoje eu vou falar um pouco de desfecho ou desfechos em fisioterapia. Bom, para lembrar que eu mostrei esse slide para vocês algumas aulas atrás e eu falei assim, olha, toda vez que você vai pensar em pesquisa e tenha essa característica como quantitativa, você pode ter tanto a parte descritiva quanto a parte analítica. Descritiva é uma pesquisa que você não testa hipóteses, você gera algumas hipóteses, e analítica é aquela que você testa hipóteses, você tem uma relação de causa e efeito. Então, na descritiva, a gente tem os estudos transversais, o estudo transversal ele também se comporta como analítico. Temos os estudos, os relatos de casos e outros tipos de estudos também, como, por exemplo, estudos com prontuários. Eu mostrei tudo isso na aula para vocês. Já nas questões analíticas, eu mostrei para vocês que nós temos o estudo, o ensaio clínico aleatório, já mostrei, o estudo observacional, o de diagnóstico, e esses estudos, eles têm esse nome, né? Ensaio clínico, o observacional de caso controle e o estudo de diagnóstico nós temos. O que eu queria falar para vocês hoje é o estudo que tem relação com os desfechos em fisioterapia. Quando esse desfecho em fisioterapia você pensar em utilizar questionários, você vai ter esse tipo de estudo aqui, que geralmente os questionários estão em outra língua, aí você tem que passar por essa etapa, uma tradução, uma adaptação transcultural e os testes de propriedades e medidas. Você pode ver que eu coloquei mais ou menos no meio aqui da pesquisa quantitativa, que eu quero dizer o seguinte, que essa fase aqui de tradução e adaptação transcultural, ela é uma fase, de certa forma, descritiva. E os testes das propriedades e medidas, eles são mais analíticos, têm características mais analíticas, tá? Então, guardem isso. Um outro tipo de pesquisa, também denominada, também classificada como quantitativa, é aquela que utiliza questionários. Caso esses questionários estejam em outra língua, você não pode simplesmente traduzir e colocar em língua portuguesa, traduzir para a língua portuguesa e aplicar. Você tem que fazer um passo a passo, tem regras internacionais para isso. Quando acontecer essa situação, você vai passar por um momento de tradução do questionário, adaptação transcultural e depois, de forma analítica, fazer os testes das propriedades e medidas. Se você está inventando, se você está criando um questionário em língua portuguesa, é óbvio que você não vai passar por essa fase aqui. Você vai passar por essa fase apenas, que são os testes de propriedades e medidas. Propriedades que são confiabilidade, validade e responsividade. Tudo bem? Essas três medidas você tem que aplicar, tem que interpretar, tem que entender, porque senão o questionário não está pronto. Bom, é óbvio que propriedades e medidas e testes e métricas
são sinônimos da aula de agora, né? Essa primeira parte da aula, que é o testes, que na verdade são os desfechos clínicos, ou os desfechos primários, ou os desfechos secundários. Toda vez que você vai fazer uma pesquisa em fisioterapia, você precisa ter esse seu desfecho. E precisa dizer para a gente e para as pessoas que vão ler e para o comitê que vai avaliar quais são os desfechos e quais são as suas medidas e como eles serão medidos. Então, tudo tem medida, tudo. E fisioterapia sem medida não é fisioterapia. Exemplo? Eu trabalho com dor lombar crônica. Qual é a sua principal medida? Dor. Eu trabalho com pacientes com DPOC. Qual que é a sua principal medida? Talvez volumes e capacidades? Como é que você mede volumes e capacidades de um DPOC? Por meio da espirometria. Como é que você mede a dor de uma pessoa com dor lombar crônica? Pela escala visual análoga. Por um questionário. Não, eu trabalho com pediatria, com neuropediatria. Tá. Então é o GM-FM. O que você mede? Eu meço a função. O que você utiliza? O GM-FM. Desfecho não tem. Ele é característica, né, da nossa profissão. Ele nos caracteriza. Porque os profissionais, tem mais 13 profissionais da área de saúde, 13, 14 profissionais da área de saúde cadastrados ou reconhecidos pelo Ministério da Saúde. E se você pegar os 13 profissionais, eles sabem, 14, eles sabem exatamente qual que é a medida de cada um, é a característica da profissão. E as pessoas sabem que o fisioterapeuta medem, que os fisioterapeutas acabam medindo dor, função, a marcha, o leigo vai falar o jeito de andar, né? Então, tanto os profissionais como os pacientes, eles vão saber, eles têm noção que a gente trabalha com força, a gente trabalha com equilíbrio, que são os nossos desfechos. Bom, nós fazemos a avaliação da função, da funcionalidade, e aí a gente pode seguir por dois caminhos. A gente pode seguir pelo caminho de testes baseados em desempenho, por exemplo, o TUG, Time Up and Go. Então, a pessoa levanta da cadeira, caminha 3 metros e retorna. Mas também nós temos os questionários, tá? Que foi onde eu introduzi ali no começo da aula. Isso também é chamado de baseados, os questionários eles são baseados em autorrelato. Então, a autopercepção de como está a sua saúde funcional. Em inglês, vocês podem ver alguns textos que, ou se alguém perguntar, se nosso papo fosse em inglês aqui, gente, hoje a minha aula vai ser de PROMS. O que é o PROMS? Ele é a medida de desfecho relatada pelo paciente. Exatamente. O questionário. O PROMS, baseado em autorrelato. Então, é muito comum você pegar um texto e você ter, esse texto aqui, a estatística, óbvio que ele vai fazer estatística com o PROMS, e aí ele só precisa dizer para mim como é que é medido. Outra coisa que eu agora lembrei, eu esqueci de falar, é essa relação direta com a análise estatística. Aprenda uma coisa. Jefferson, eu gostaria de entrar no caminho, no campo da estatística. Ótimo, não tem problema. Qual que é o melhor jeito para eu começar a estudar estatística? É conhecendo o seu PROM, é conhecendo o seu desfecho. O fisioterapeuta vai falar assim, olha, se você souber o dado da sua função, da sua avaliação funcional, da sua funcionalidade, você vai para qualquer lugar na estatística. Então, aprender estatística significa fazer análise
dos desfechos. Primeira aula essencial, básica e elementar de estatística é saber quais são os seus desfechos, porque são com os valores dos desfechos que eu faço a minha análise estatística. Bom, eu tenho, consequentemente, tanto usado desempenho, usado um teste de desempenho, o time up and go, o uso cinético, o controle postural, ou usar no questionário de qualidade de vida, de doenças específicas, de articulações específicas, eu tenho o conjunto de tudo isso, na verdade, é o estado geral do paciente. Vamos voltar aqui, então, vocês já abriram a mente, tenho certeza que a mente de vocês já está diferente, vocês já sabem que eu tenho que ter medidas, quando trabalhar com questionários, eu preciso das minhas propriedades medidas testadas, já sei que quando eu faço a avaliação do paciente, eu posso ter informações sobre o estado funcional da sua saúde, ou estado de saúde funcional, vamos assim dizer. Você sabe que eu não falei ali atrás, mas você também sabe que às vezes o entendimento da CIF ajuda você a fazer essa ligação com o estado funcional. Você sabe que o estado funcional ele pode ser medido por testes baseados em desempenho ou em autorrelatos. Quando forem autorrelatos, quando tiver um questionário em outra língua, quando você for criar um questionário em língua portuguesa, você tem que passar por essas regras aqui, né? Que são os testes das propriedades medidas. Se for em outra língua, tem que acrescentar tradução e adaptação transcultural. Isso aqui é um famoso texto de 93, antigo, né? Mas todo mundo cita esse Guilhermin aqui, o Guilhermin e Beaton. Por quê? Eles colocaram e foram propondo esse método aqui de traduzir e adaptar transculturalmente. E ele coloca aqui que tanto os clínicos como os pesquisadores, sem uma medida razoável de qualidade de vida na sua própria linguagem, na sua própria linguagem, tem duas opções, né? Quando você não tem, ou desenvolver uma nova medida, ou modificar a medida previamente validada em outra língua. Olha só que interessante, que foi o que exatamente eu falei para vocês. E não esquecendo que isso aqui é um tipo de estudo, principalmente um estudo que envolve a parte descritiva e a parte analítica. Então, eu já tive alunos defendendo mestrado, eu já vi alunos defendendo doutorado com esse tipo de estudo. Vamos lá. Tá bom? Os questionários, eles podem ser genéricos, as variáveis flutuam de uma maneira mais abrangente, ou eles serem específicos, uma condição específica, de uma lesão de punho, por exemplo. Tem questionário específico para síndrome do túnel do carpo, um questionário extremamente amplo, genérico. Para a qualidade de vida, o SF-36. Óbvio que a sua aplicação ele requer tempo, ele requer uma noção básica não básica, mas eu preciso de uma noção bem estruturada na minha cabeça de como pontua, eu tenho que entender como que o questionário foi preparado, eu tenho que saber qual é o ponto de corte, porque eu preciso dizer para o paciente se ele melhorou ou se piorou. Então, às vezes, eu quero fazer só a prova de função muscular. E a prova de função muscular, às vezes, não é totalmente aceitável ou elucida de forma clara. Às vezes, você precisa ter um instrumento específico, né?
um dinamômetro portátil, ou até mesmo um eletromiógrafo para você simular uma força, porque na verdade a eletromiografia não avalia força. Ela é uma medida de ativação muscular, que, né, tem relação com força, mas não é uma medida direta de força. Beleza? Então, são vários momentos que eu preciso, vários itens que eu preciso pensar quando eu vou passar um questionário. Beleza. Então, saibam que isso é um hábito e que deveria ser mais praticado pelos fisioterapeutas. Se vocês lembrarem dos congressos, dos últimos congressos que vocês foram, e quando você assiste uma aula num congresso, você pode ter certeza que a pessoa vai lá colocar um resultado no questionário. É batata, batata. Raro uma palestra que a pessoa não coloca um dado, um valor de um questionário, tá? Para construir e para levar a informação dela para vocês, para o ouvinte. Bom, eu vou dar alguns exemplos de questionários. E aqui eu coloquei os membros superiores, né? Eu faço avaliação eu trabalho muito com membro superior, Jefferson. Eu queria ver um questionário. Bom, então vamos lá. Se for para punho ou para mão, eu tenho esse cotinho aqui. Se for para turno do carpo, por punho, eu tenho esse aqui, uma avaliação de gravidade dos sintomas e estado funcional. Se for só para o ombro deve ter uns 12, 13 aproximadamente, uns 10 pelo menos tem para ombro. Então eu peguei um só, WORK, questionário de qualidade de vida para alterações do manguito rotador. Também outros para atleta, né? Ombro de atleta é uma escala de marcação de ombro do atleta. Agora, se você quiser para o braço inteiro, você, olha, eu trabalho com um membro superior e eu atendo muito paciente assim que com vários diagnósticos, do ombro até o dedo. Então, uso o DASH, que é esse Disabilities of Arm, Shoulder and Hand Questionnaire. Uma coisa legal é que esse DASH já tem uma versão simplificada. Então, isso também às vezes pode gastar menos tempo, né? E uma coisa que é importante, legal, vocês pegarem esses questionários que já estão preparados em língua portuguesa e preparar e deixar prontinho no Google Form, fazendo com que a pessoa possa responder ou na sua frente, ou quando não tiver tempo, aplicar, responder em casa. Até mesmo eu uso, às vezes, com o paciente que liga aqui para marcar na piscina. Então, às vezes eu percebo no conversa assim que eu queria saber mais sobre ele, eu já mando o link do questionário para ele responder, tá? Bom, dos membros inferiores, eu tenho, por exemplo, quadril, né? Várias coisas sobre quadril, joelho, sacro, coluna. Aqui para osteoartrite de quadril e joelho, a gente tem o OMAC, que é a combinação de duas universidades. Esse Liquis é mais antigo, ele tem a idade mais ou menos do MIF, que o Caio falou. Especificamente para o joelho é o Lison. As pessoas usam dois, o Lison e o IKDC, e esses dois são os dois para lesões específicas de joelho. Para tornozelo tem da escola ortopédica americana, e também tem esse OFAS, né? Porque é uma escala de meio pé até tornozelo. Então, eu acho que é algo que, se você só trabalha com o pé, você não poderia deixar de aplicar. E aí, para coluna, tem vários, para coluna cervical, para lombar.
Nós temos para condições específicas como artrite reumatoide, osteoartrite, espondilite anquilosante, tem vários. Espondilite anquilosante tem um questionário bem bacana que ele mescla de testes com performance, baseado em performance, com os questionários de autorrelato. Então, eles combinam algumas coisas, bem legal. Tá bom? Só que eu mostrei o genérico para vocês, do membro superior, e aqui eu vou ter que dizer para vocês também há um genérico para membro inferior. Esse genérico para membro inferior chama LEFS, LEFS Brasil. Então, vou mostrar para vocês como é que passo a passo dessa tradução, adaptação transcultural e avaliação das propriedades psicométricas do LEFS. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir autorização para o autor. Eu vi esse questionário e aí eu escrevi para o Stratford. E ele respondeu isso, ó, obrigado pelo seu interesse. Eu garanto que você tem permissão para usar essa medida para objetivos de pesquisa e clínica, né, objetivos clínicos também. Por favor, inclua o seguinte statement em uma fonte, né, pequena. Por favor, inclua uma afirmação com uma pequena fonte para cada medida. Ele coloca aqui esse símbolo de copyright e ele coloca lá o nome dele e que é feito a cópia com permissão. Tá? Então, o pessoal do Canadá me autorizou a fazer isso aí. Aí apareceu uma aluna, tinha uma aluna lá, e ela assumiu, vou fazer o meu TCC e depois, na sequência, eu faço o meu mestrado. E aconteceu que ela usou para o TCC a primeira fase, a tradução e o back translation, aí depois fez a adaptação transcultural. E aí, só depois, quando ela entrou no mestrado, que ela foi lá e fez a avaliação das propriedades e medidas. Isso acontece bastante, né? Porque é um estudo um pouco mais longo, para deixar pronto aqui, né? Tá bom? Eu vou definir para vocês alguns passos, a definição das 3 propriedades medidas antes de avançar, tá? Então, o que é confiabilidade? Refere-se à estabilidade ou à consistência interna e equivalência de uma medida, né? Então, em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: olha, eu quero testar se o que eu estou medindo hoje tem a mesma estabilidade ou o mesmo valor amanhã. Ou eu quero fazer o seguinte: eu quero fazer uma medida e sair da sala. E aí, quando tiver outra pessoa para fazer essa medida, entra uma outra pessoa para fazer a medida, e a gente compara os valores para ver se o que o paciente respondeu, ele tá sendo consistente sobre as suas respostas. Então, a confiabilidade às vezes também é chamada de teste e reteste, mas a gente tem a confiabilidade que a gente faz entre avaliadores e intra-avaliadores. Então, é uma medida estatística que você tem que fazer, tem essa planilha pronta com esses valores para testar a confiabilidade. Eu tenho uma aula disso aqui, de confiabilidade, lá no YouTube, e usando a estatística para isso aí, bem legal. A validade mede exatamente o que você se propõe a medir, né? É um instrumento. O que você exatamente se propõe a medir. Será que é isso que eu estou medindo? Ele mede isso mesmo? Tem umas 3, 4, 5 até classificações, subclassificações, que é a validade de conteúdo, de critério, de construto. É óbvio que eu não vou entrar em detalhe em todos eles para vocês, mas a priori eu vou mostrar a que eu fiz aqui foi de construto. E a responsividade é essa capacidade que você tem
de mudança ao longo do tempo. Então, ser responsível quer dizer que a sua medida ela pode ser modificada ao longo do tempo. Aqui, nesse caso específico, como tinham quatro, eu tinha alguns momentos da pesquisa, eu fui medindo ao longo do tempo, e aí com quatro colunas no Excel, por exemplo, né, que é a primeira a receber as informações de forma em relação à informática. Então, essas medidas eu ia fazendo a medida um, medida 2, medida 3, medida 4, e eles respondendo. Então, eu tinha como dizer que a média ou a mediana da medida um era diferente da 2, que é diferente da 3, que é diferente da 4. Ou eles eram iguais. Por quê? Porque quando você impõe ou propõe o tratamento, você quer que as pessoas melhorem. Então, eu quero saber se a minha medida, de fato, capta, tira uma fotografia dessa melhora. Então, por isso que ela chama responsividade. Cada item desse tem uma estatística própria: confiabilidade, validade e responsabilidade. Depois de tradução, ó. Depois que você pegou a autorização, depois que você já sabe como é que você vai fazer a seu teste de propriedades, você eu gostaria de começar o estudo. Vamos de fato começar o estudo. Então a gente precisa traduzir. Então a gente pega um instrumento original que chama LEFS, que é o Lower Extremity Functional Scale, e você dá para dois tradutores, duas pessoas que conhecem língua portuguesa e que conhecem língua portuguesa, ó, dois brasileiros que conhecem a língua inglesa. Então, geralmente a gente convida um professor de inglês e a gente pega uma outra pessoa de língua, de referência na área, para começar a tradução. Bom, a gente junta essa primeira tradução e a gente tem a primeira versão em português. Depois, a gente faz um sentido reverso, né? A gente volta, pega essa primeira versão, paga uma pessoa, de preferência nativa, ou seja, eu achei um canadense aqui no em Londrina. Paguei o canadense e não contei para ele que eu já tinha tradução. Falei assim: olha, pega isso aqui, o canadense tem que conhecer a língua portuguesa. Pega isso aqui em língua portuguesa e volta para a língua inglesa. E aí eu tenho uma segunda versão em português. Aí, nessa segunda versão em português, eu vou fazer o seguinte: eu fiz a tradução e a back translation, ou a tradução retrógrada. Eu vou para uma outra etapa chamada de adaptação transcultural. Eu convidei, eu pedi, né, na verdade, uma parceria com um médico e falei assim: olha, eu preciso de avaliar seus pacientes. Eu posso usar? Sim, pode. Aí eu tinha ex-alunos lá que me ajudaram. Eles escolheram 20 pacientes e eles passaram a versão 2 em língua portuguesa. Isso é chamado de pré-teste. Consequentemente, eu faria as modificações mediante as sugestões dos pacientes, e aí eu teria uma versão final em língua portuguesa. Tá? Muito legal isso, porque aí, nessa versão final, o V3, né, você praticamente está pronto para começar a usar com os seus pacientes. Esses 20 pacientes aqui, o que aconteceu? Esses 20 pacientes foram apenas utilizados para adaptação com transcultural. Eu não usei mais nada, né? Nada de dados sobre eles. Com a versão final em português, eu estou preparado para fazer o teste do quê? Da confiabilidade, da validade e da responsividade. Então, eu descrevi aqui o que colocou no artigo lá, né? Publicado no Brazilian Journal. Para análise de confiabilidade, 3 aplicações foram necessárias. No primeiro dia, 2 avaliadores, o 1 e o 2, aplicaram o questionário com um intervalo de 1 hora. E isso foi considerado avaliação interavaliador. Entre 24 e 48, após a aplicação do inicial do avaliador A, ou do avaliador 1,
aplicou-se o questionário novamente, tá bom? Então, entre eu e outro avaliador, e entre eu e eu mesmo, né? Entre eu e depois, uma hora, eu faria novamente, aplicaria o questionário. Bom, a validade que eu testei aqui foi a validade de construto, e aí é óbvio que eu estou utilizando os dados iniciais, e a validade de construto, eu utilizo quando eu preciso ter um outro questionário que é muito similar aos dados iniciais, ou os valores originais. Então, nós escolhemos para ser o nosso construto a qualidade de vida, o SF-36, que tem medidas, na verdade, físicas lá. Não é só psicológica do questionário, tem medidas físicas. E aí a gente disse que o construto seria aceito quando a pontuação do LEFS e dos domínios do componente físico apresentasse uma correlação maior que 0,8. E aí eu preciso da estatística, né, para explicar isso para vocês. A pontuação, né, também dos dois questionários, na parte social, eles tinham que apresentar uma correlação fraca moderada, ou seja, o R poderia estar entre 0 e 0,8. Mas por que aqui a gente permitiu e lá em cima a gente não permitiu tanto? Por que você não permitiu aqui e aqui você permitiu que a correlação fosse, entre aspas, fraca e moderada? Porque, na verdade, o questionário da SF-36, onde eles estavam usando, a gente usou a parte física. A parte mental, a parte psicológica, a gente diminuiu um pouco esse valor para tentar atingir essa validade de construto. Pô, daqui é só para lembrar para vocês que é uma coisa muito interessante. Toda vez que você estiver diante de um questionário, você tem que perguntar: ele é confiável? Né? Mas ele é válido? Não, ele não é válido. Os pontos estão fora estão todos agrupados aqui, parece que ele sempre acerta nesse momento aqui. Então, quer dizer, ele é confiável porque ele sabe onde ele acerta, mas ele não é válido porque ele não consegue ter toda a abrangência aqui desse alvo. Aqui, nesse caso aqui, ele é válido, ó, ele é válido, ele consegue ter abrangência de todos os locais, né, do alvo. Está dentro, está fora, então tá, mas é pouco confiável, porque você não consegue reproduzir o valor, né? Meio que aparece de forma aleatória. E aqui, nesse caso aqui, ele não é nem válido e nem é confiável. E aí ele começa a ficar bom aqui, quando ele tem tudo agrupado, unido, dentro do alvo, que foi determinado para a gente, ou que foi determinado pelos autores, né? Tudo bem? Aí, o terceiro é a responsividade. Então, o que eu escrevi? Por meio de uma escala de prognóstico com as seguintes opções e respostas. Então, foi criado isso aqui. Melhora ou não melhora? A gente perguntava para o paciente, né? E aí, o que ele falava assim? A resposta deveria ser baseada nas informações, como diagnóstico, idade, tempo, número de comorbidades, tipo de cirurgia. E essas questões eram respondidas da seguinte maneira: qual mudança você esperaria encontrar em uma semana a partir da avaliação inicial? E qual mudança você esperaria encontrar em 3 semanas a partir da avaliação inicial? Então, essas eram as duas questões mais associadas aos itens, os dados demográficos do paciente. Então, a gente tinha uma escala Likert de 0 a 7. E aí a pessoa ia respondendo sobre a primeira semana e sobre a terceira semana. Óbvio que se esses valores eles são compatíveis ou se vai mudando ao longo do tempo, eu digo que a escala é sensível. Bom, essa é a escala. A escala acabou tendo o nome de LEFS Brasil,
ou Lower Extremity Functional Scale. É uma escala de 20 questões e os resultados podem ir de 0 a 80, né? Então, quanto mais próximo de 80, melhor. Por quê? Se você pode olhar aqui, ó. Se você multiplicar 4 por 20, você vai ter 80 pontos. Agora, se a pessoa ficar entre bastante dificuldade ou próximo a extrema dificuldade, incapaz de realizar, aí você vai ter valores menores, valores próximos aqui. Então, se você tirar tudo você vai tirar 20 pontos. Né? E 20 pontos é como se fosse um quarto do comprometimento. Você está tendo um quarto de comprometimento. E aqui as 20 perguntas, né? Para sentir, olha, se qualquer um dos. Você hoje teria ou tem alguma dificuldade com qualquer um do seu trabalho normal, tarefas domésticas ou atividades escolares? Então é abrangente. Eu tenho uma moderada dificuldade em relação a isso. Você marca o X aqui. A hora que você acabar as 20, você soma, né? Tudo que respondeu 1, tudo que respondeu 2, tudo que respondeu 3, tudo que respondeu 4. Aqui só um pouco mais para vocês. Né? Andar aproximadamente 1,5 km, andar 2 quarteirões. Você pode ver que 2 quarteirões é um pouco menos que 6 quarteirões, por exemplo. Né? Eu acho que 1,5 km vão dar 6 quarteirões. Aproximadamente. Se o quarteirão, mais ou menos. Atividades, tá bom? E aí você continua marcando aqui. Aqui acho que é para. Aí a gente fez uma análise lá, e essa análise estatística, ela me diz que a pontuação mínima para melhora, o LEFTS Brasil, são 11 pontos. Então eu preciso ter 11 pontos para dizer que eu melhorei. Se eu não tiver 11 pontos, eu não consigo dizer que houve melhora. Tá bom? Essa é a cara da publicação, né? Tradução, adaptação transcultural e análise das propriedades e medidas. Psicométricas está errado o termo, já a gente nem usa mais esse termo psicométrico, propriedades e medidas. É do Lower Extremity Functional Scale, chamado de LEFS Brasil. Bom, vai que vocês queiram pensar em algum estudo parecido com esse, existem regras internacionais. Essas regras são chamadas, tem um acrônimo de COSMIN, ou de COSMIN. Esse acrônimo, ele diz que é um consenso sobre as medidas os instrumentos de medidas. E como que você consegue selecionar uma medida, um instrumento específico. Isso é uma coisa legal, porque todo fisioterapeuta precisa estar apto a fazer as avaliações, seja de autorrelato ou seja baseado em performance, em pelo menos usar pelo menos um deles, né, com o seu paciente no momento da avaliação. Então existem regras internacionais, inclusive existem revisões só de medidas de instrumento. E aí as pessoas dizem que eu, inclusive, estou avaliando um agora, de uma revista internacional, e a pessoa fez uma revisão, e que essa revisão sobre a tradução, validação e as propriedades medidas, mais sobre as propriedades medidas, sobre uma determinada doença. E aí a gente está avaliando, eu e mais 2 avaliadores foram chamados, e estamos vendo se esse texto vai ser aceito ou não vai ser aceito. Então dá para fazer revisão sistemática desse assunto também. Esse COSMIN, existe um site, né? O cosmin.nl, que é Holanda, Netherlands. Então é uma coisa que vocês podem encontrar, fácil as informações. E um site que eu sempre coloco aqui para vocês acharem, Jefferson, amanhã, né? A Ana me liga e fala assim, Jefferson, eu estou avaliando um paciente com ataxia de Friedrich, ou Friedrich, não sei como é que fala. E você tem algum questionário para me ajudar? Disse, olha, eu não conheço,
Mas, se eu tiver que te dar ajuda, eu vou assim, vamos lá nesse site, nesse Rehabilitation Measures Database, para ver se a gente acha alguma coisa sobre o paciente atáxico. Né? E aí, depois que achar aí, eu vou ver se tem alguma coisa em língua portuguesa já preparado para ser utilizado. Na hora, era isso. E eu vou dizer para vocês, como eu disse há 10 minutos atrás, que não dá para fazer essa aula aqui que eu fiz sem conhecimento de estatística. Essa aula fica muito rica se você souber estatística. Por um outro lado, também é verdadeiro. Eu só consigo ensinar estatística se você dominar amplamente, totalmente, uma medida de desfecho, porque é com números que a gente faz estatística, e é com números que a gente começa a ensinar estatística. Tá? Não é por cores, não é por nada, é por números. Aqui eu coloquei no meu YouTube 3 aulas introdutórias, bem interessantes para quem nunca faz tempo que não estuda, ou que não gosta, ou que não tem nada a ver, não quer saber de estatística, ou quer pular a estatística do texto, né? Então são 3 aulas bem legais. Vai lá no YouTube e assistam lá. E se tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição para vocês conversar sobre isso. Tá bom? Sobre a análise estatística.